Olá pessoal, hoje trago para vocês algo um bocadinho diferente na medida em que não é um desassossego que foi feito com o propósito de ser um desassossego. O que acontece é que eu estou a escrever um romance, O Ventre, em que naturalmente há personagens e eu gosto que as personagens tenham o máximo de realismo possível, naturalmente. E gosto que as suas experiências também sejam polvilhadas com o máximo de realismo possível. E acontece que um deles é o Eduardo, e o Eduardo vai ter uma experiência, vai fazer um retiro de ayahuasca. E eu ainda não tive a oportunidade de ter esse tipo de experiência. E então decidi ir beber um bocado à fonte, que são os nossos amigos e pessoas que realmente têm mais experiência que nós num determinado domínio. Já tinha feito um desafio com o Jorge e com o Fábio, precisamente sobre a ayahuasca, em que eles me falaram. Aí eu estava mais à procura de saber como é que aquilo se processa, obviamente também acerca das suas experiências pessoais. O que me motivou a fazer este desacego agora aqui foi. Eu quero meter, neste caso, uma personagem, uma pessoa real deste meu livro, que vai ser o Jorge. E o Jorge vai ser o chama do Eduardo. E para isso eu queria ter uma conversa com o Jorge em que não necessariamente eu fizesse de Eduardo, mas pudesse colocar algumas perguntas, não só da perspectiva do advogado do diabo, como da minha própria perspectiva, da pessoa que está interessada em saber aquilo que ele tem a dizer. O Jorge é uma pessoa extremamente loquaz, uma pessoa muito segura de si e que sabe quase exatamente quem é. Não digo exatamente porque não sei muito bem o que é que isso significa, mas é uma pessoa que sabe quase exatamente quem é. É também um bocado a pessoa que se calhar que eu tenho próxima, que tem uma maneira de ver as coisas mais diferente de mim, na medida em que, por exemplo, o Jorge acredita que há um propósito que ele e que nós escolhemos para a nossa vida e escolhemos isso antes de estarmos vivos, num outro plano qualquer, eu não acredito em nada disso. Mas isso não quer dizer que o facto de nós termos opiniões diferentes acerca das coisas não quer dizer que eu o desvalorize como pessoa, tanto que se assim fosse, eu não estaria a tomá-lo como fonte de inspiração para este meu personagem, que naturalmente também se chamará Jorge. A segurança, não só acerca de quem o Jorge é, como também acerca daquilo que ele acha que as pessoas poderiam eventualmente fazer se quisessem alcançar a melhor versão deles mesmos, também foi algo onde eu quis ir beber, porque o Eduardo, este meu personagem, é alguém que precisaria e beneficiaria de poder ouvir alguém como ele. Como eu estava à espera, foi uma conversa muito profícua, na qual eu mal participei, portanto tem tudo para ser um episódio excelente. E eu tinha em mente gravar, mas mais para depois poder organizar-me quando fosse escrever o romance. Mas depois, quando o Jorge também sugeriu o mesmo, a ideia foi evoluindo até que pensei e pensamos em realmente lançar isto de uma maneira mais genérica. Como eu disse, fico, ficou um episódio muito bom, mais curto que os anteriores, mas em que parece que o Eduardo, o personagem, foi neste caso metralhado por toda esta ideologia muito fixe do Jorge. Volto a dizer que há muitas visões das quais eu não partilho, mas isso não quer dizer que elas tenham inerentemente menos valor por causa disso. Porque nós somos muita gente neste mundo e diferentes pessoas têm diferentes ideias. E no fundo aquilo que me interessa, não exclusivamente, mas com muita importância também, é a intenção que as pessoas têm e quem elas são. E é por isso que eu gosto de pessoas como o Jorge. E tendo dito isto, espero que curtam o episódio. E se gostarem, depois vão ver os outros, os Acegos, os meus amigos, todos estes projetos. E subscrevam aqui o canal. Eu estou a escrever um romance, como sabes, é o Ventres. O meu propósito com este romance É o é. Ventres. Chama-se Ventres. Não é por nenhuma razão específica. Gosto da ideia de ter só uma palavra para um título de um livro. Tipo vago. Tipo vago, se bem que tem sempre os seus subtítulos. E sem querer. Inicialmente eu não sabia muito bem acerca do que é que ia ser o meu livro, ia ser só uma história, mas. Por exemplo, eu imagino que tu, devido à tua natureza ideológica e de personalidade, acreditas num tipo de conexão das coisas. Uhum. Eu também acredito numa conexão das coisas, mas mais prática e visível. Isto é,
quando tu pedes a alguém se tem um isqueiro ou quando alguém deixa cair um cachecol e tu dizes, olha, deixa eu ir cair do cachecol. A pessoa vai perder alguns segundos contigo e esses segundos que vai perder contigo, ou ir para trás para ir buscar o cachecol, ou parar e depois fica vermelho e já só vai passar a passadeira passado um minuto. Isso pode matar a pessoa, pode salvar-lhe a vida, pode ter repercussões incríveis que nós nunca vamos saber. E para mim isso é bué de bonito. O facto de nós estarmos lá de uma maneira muito visível, ainda que nós não a vejamos, ligados. E então é um bocado isso que eu quero ilustrar, o impacto que nós temos todos uns nos outros. É um propósito que eu fui descobrindo à medida que ia escrevendo. Aquele clichê, nada acontece por acaso. Tudo acontece por acaso, mas não quer dizer que não tenha um propósito que nós encontramos a posteriori. E os personagens foram surgindo, e um deles é o Eduardo. Os personagens foram surgindo e foram-se, à medida que nós vamos avançando na história, vamos percebendo que eles estão realmente mais ou menos ligados. A Verónica com o Eduardo com o Ademir com o Júlio com o Justino. E há ali um momento, que é o primeiro momento de pequeno clímax, em que eles encontram-se todos na mesma sala. E um deles, que é o Justino, ele apercebe-se, espera aí, nós conhecemos todos, uns aos outros. Vocês conheciam-se antes de estar aqui, não conheciam? Eles sim. E o gajo encontra alguma significância nisso. Não encontra a mesma significância que eu encontraria, mas eu tenho 5 personagens, eu próprio tenho a minha ideologia, tens a tua, e os personagens não têm todos de pensar como eu, obviamente. E acho que é aqui que tu podes ter um contributo fixe, porque eu quero que o Eduardo seja alguém cuja vida vai mudar de certa forma, eu já te vou explicar quem é que ele é, devido ao que aconteceu a seguir ao grande clímax. Qual é que foi o grande clímax? Os gajos foram todos para o Justino, aquele que se apercebeu que eles estavam todos ligados entre si, tentou encontrar, agarrou-se bué àquilo e tentou encontrar naquilo uma qualquer razão e queria perceber qual era. O gajo tinha bué da guito, tinha uma casa no Jerez e conseguiu convencer toda a gente, manipulando ou subornando, conseguiu convencer toda a gente a ir lá passar um fim de semana para eles tentarem descobrir o que é que os unia. Quem é o Eduardo? O Eduardo é um gajo que era um puto bastante normal, mas ele foi o primeiro puto a vir-se, quando andava na escola. Um dia acordou com as cuecas molhadas e comentou com um amigo, e o amigo disse, não me acredito, tens que mostrar. E ele disse, está bem. Então um dia combinou que ia provar aos amigos que ele se conseguia vir. E estavam nos balneários, depois de educação física, e ele estava a bater uma, e os amigos estavam todos a olhar, e de repente ele apercebeu-se que eles estavam a gozar com ele, que ele estava a ser uma pária, e ficou conhecido como Eduardo Punhetas. E ele a partir daí ficou extremamente... mudou a personalidade dele. Ele ficou uma pessoa extremamente introvertida, sem vontade de se ligar, seja com quem for. Foi um evento traumático, ele estar a olhar e a ver 14 ou 15 putos todos, depois a partilhar, depois olha punhetas. Não é algo que possa ser positivo para ninguém. Ele não foi estudar para a universidade, o gajo é um taxista, e o sonho dele é ser guarda noturno. Porque ele quer ter a vida que tenha um mínimo de interação, seja com quem for. Ele só quer ganhar o dele, ir para casa. A mãe dele, ele vive no Porto, a mãe dele está numa cadeira de rodas. Houve um dia em que a mãe dele organizou um aniversário e de repente ele apercebeu-se que convidou tipo, aquela gaja esquisita da rua de cima, os 2 amigos da mãe, e ele também é um bocado confrontado com aquela realidade, que é o facto de não ter amigos nenhum, e passou-se, mandou um murro no bolo. Fugiu, a mãe dele foi à procura dele e acabou por sair de um autocarro antes. A porta estava aberta, ela saiu no meio da estrada e passou uma moto e atropelou e ela ficou paraplégica, portanto o gajo também tem alguma culpa disso. O gajo é-lhe apresentado, quando ele conhece a Verónica, que é uma enfermeira, porque ele tem um amigo, que é o sem-abrigo, que é o Ademiro. Ele tem um amigo. E esse sem-abrigo vai parar ao hospital e ele pede a uma enfermeira, que é a Verónica, eu só lhe queria que fizesse um favor, era que se pudesse ir ao sítio X, eu não tenho telemóvel, não sei o número dele, se pudesse ir ao sítio X e dizer a uma pessoa assim assado, que é o Eduardo, que eu não vou aparecer, agradeço. E a gaja vai e manipula-o a ir para Coimbra. Ela diz que combinou com o MD, depois mais tarde diz que não, e o gajo quer ir embora, ele depois quer ir embora, estando drogado, não sabes o que é que vai acontecer,
E a gaja acaba por levá-lo para Coimbra e ele apanha uma bedeira. Já tinha apanhado uma ou duas bedeiras, mas apanha uma bedeira, fuma erva pela primeira vez, consegue aceder ali parece que cabe ali uma janela, estás a ver? Mas depois no dia a seguir volta a estar sóbrio e fica com bué de culpa, sente vergonha, não quer voltar a engajar em conversa com essa Verónica. E depois chega à altura em que o outro gajo consegue manipular todos, ainda passar na fim de semana para o Jerez, com uma promessa, o gajo tem bué da guita e tem uma empresa, então promete ao Eduardo que se ele for, dá-lhe uma posição de guarda noturno na sua empresa. E o gajo vai, e requer muita coragem. Pá, e o primeiro dia altamente, dão-se todos bué da bem, só que no segundo dia aquilo dá mesmo para o torto, acaba com... Também não vou dizer, se calhar porque não é importante e também para não estar a estragar a história se alguém for ver isto um dia. Mas corre bué da mal. E acaba aqui a primeira parte do livro. A segunda parte, eu digo 50 páginas mais ou menos a cada um, em que explico o que é que, desde aquele primeiro momento em que o Eduardo, que era um taxista, atropelou alguém, desencadeou-se toda esta narrativa para estes personagens. E na segunda parte do livro, eu dedico exclusivamente, como eu disse, 50 ou 60 páginas a cada um, e explico o que é que vai acontecer à vida deles. Eu não quero que, por um lado era fixe, mas não quero que mudem todos radicalmente, porque isso não é Real. verossímil, já. Mas o Eduardo vai mudar radicalmente. Porque o Eduardo chega à casa e depois do fim de semana, pá, sacou o emprego como guarda noturno, ainda nem sequer tem que trabalhar, porque há lá o outro, só que aquilo tem uma certa rotação, portanto ele pode ter que esperar um mês ou dois até ir trabalhar, mas está a ganhar da mesma, o gajo pode dar-se esse luxo, seu empregador. E ele sai no primeiro dia de casa, vai à procura do sem-abrigo, não encontra, segundo dia vai a Serralves, ao Jardim de Serralves com a mãe, terceiro dia já fica em casa, quarto dia sai, depois passa 3 dias em casa, e ele começa a ver fechar-se outra vez aquela janela que ele começou a abrir. E eu estou neste ponto, foi isso que eu escrevi ontem, e eu quero que o gajo vá parar a um encontro, um retiro da ayahuasca. Porque ele sentiu que a ebriedade lhe permite ter um certo ponto de vista sobre as coisas que lhe mostra, não sei se um novo eu dele, se um eu que ele tinha mas estava escondido. Pá, depois pensei que tu serias uma versão de ti. Para já, ter uma pessoa real ajuda-me a ter as coisas um bocado mais coerentes. Obviamente tem que ser tudo real, não é? Inspirado. E acho que o componente de já ires acumulando alguma experiência nestes domínios da ayahuasca e afins, que também com a tua componente de desenvolvimento pessoal, acho que podias ser uma pessoa benéfica para este gajo. Pronto, este é o Eduardo, mais ou menos. Agora, não sei se podemos fazer uma espécie de roleplay acerca de uma conversa que eles pudessem ter, ou se eu te for lançando desafios e o que é que tu achas que isso significa. Ia-te perguntar se o gajo muda ou se o que o mudou foi a experiência traumática que ele tem e ele, de certa forma, entra no eixo outra vez. Sabes? O gajo é um gajo normal até aos X anos, quando ele se vem e tenta... Sim, tinha pai 12 ou 13. Pronto, até essa idade, né, 12 ou 13, e ali tem uma experiência traumática que impede o progresso natural dele, porque, pronto, da forma que eu vejo o mundo, é tipo, se aconteceu esse evento, era exatamente o que tinha que acontecer, e é muita cena de tipo, as coisas não te acontecem a ti, as coisas acontecem para ti. Então, se lhe aconteceu isso e se lhe proporcionou todas aquelas oportunidades, era porque era exatamente aquilo que teria que lhe acontecer para X. Mas para uma merda. Hã? Para uma merda, porque ele não curtiu nada que aquilo tivesse acontecido. Mas, e a vida dele acabou por... Existem imensas coisas na tua vida que tu, quando as vives, são uma merda, e quando olhas para trás em retrospectiva, foi a melhor merda que te podia ter acontecido, não é? Certo, mas isto implicou que ele pá, agora não lembro de cor, eu acho que ele tem 28 anos. Isso implicou que ele tivesse 16 anos de sombra. Yeah. Estás a ver? Teve 16 anos de oportunidade de ver as coisas de uma forma completamente diferente do que teria se a vida tivesse corrido normal, não é? Whatever that means. Whatever that means. O que eu estava a dizer é tipo, será que o gajo tem o trauma dele e isso é a vida normal dele e depois ele muda? Ou então era a vida dele que foi mudada pelo trauma, porque
eu acho que toda a gente, a vida é mudada pelo trauma, todos os traumas que tu tens na vida. Achas que toda a gente tem traumas? Acho que sim. Acho que maiores, menores, se é que podem ser quantificados, mas... Se calhar não ter nenhum trauma, até um pequeno trauma. Eu acho que, não sei se isso existe, porque olha lá, eu acho que tipo, o puto que tem um balão daqueles de hélio na mão e o balão foge, ganha um trauma da perda. E se calhar isso vai afetar as relações dele o resto da vida. E foi um balão. E tu olhas para aquele enquanto adulto e dizes, foda-se, man up, né? Foi um balão, para de chorar. E aquela merda vai afetar as relações para o resto da vida. Até que se calhar ele vai fazer uma experiência de ayahuasca ou um psicodélico qualquer ou de uma regressão ou não sei o quê e vai ver que o balão perdeu. Ou vai descobrir o poder da aceitação, ou... Deixa-me tirar esta porcaria aqui. O poder de aceitar as coisas como elas são e de que a perda faz parte da vida, né? E que todos vamos perder pessoas ou coisas que gostamos, mas isso é um trauma. Isso vai provocar um trauma, mesmo que ele não saiba. Então ele vai estar em relações e vai estar sempre com medo que a gaja o abandone e acha sempre que a gaja o vai trair e que vai trocar por outro, porque quando tinha 3 anos perdeu um balão. Que era um balão, mas para ele era tudo naquele momento. Então causou-lhe um trauma gigante que ele nem sequer faz puta de ideia e nunca ninguém lhe pode explicar, porque aos olhos dos adultos foi só um balão. Mas para ele era tudo que ele tinha naquele momento. Porque as crianças são muito assim, não é? E tu vais aprender isto agora com a tua experiência de paternalidade, tipo, em birras enormes por isto. Mas para nós isto é isto. Para uma criança isto é a melhor cena de sempre naquele momento e tu tiras o comando e causas-lhe um trauma gigante. Tipo, isso é muito engraçado na perspectiva de pai, sem querer fugir aqui do tema, na perspectiva de pai de ter consciência das coisas que tu fazes, porque uma coisinha pequenina pode causar um trauma para o resto da vida, não é? Então acho que de certa forma todos temos traumas, mais pequenos ou maiores. Sim, opa, o trauma dele foi grande. Yeah. Foi grande. E mudou. E mudou. E fez com que ele, de certa forma, pá... Eu escrevo um bocado eu sou narrador omnisciente, mas também tento não explicar ao leitor tudo o que se passa. Claro. E escrevo um bocadinho da perspectiva do Eduardo. Tens que escrever uns quantos capítulos aí. Diz? Tens que escrever uns capítulos aí. Porquê? Se quisesse explicar tudo. Sim, epá, lá está. Eu não acho mal no pessoal escrever para pessoas que não pensam tanto, mas eu quero que o pessoal também perceba as suas conclusões não e vá básico, não é? Não quero ser assim muito básico. Portanto, aquilo é um bocado da perspectiva dele e é o que ele sabe. E ele próprio não sabe, ele sabe que aquilo foi importante, mas não sabe responder se isso realmente foi algo que desviou do seu percurso normal ou provavelmente acabou por tornar-se no seu novo normal, mas sim, provavelmente também minou um bocado a confiança que ele poderia ter em qualquer pessoa. Claro. E a questão é, uma das 1000 questões, ele ficou um bocado encantado com aquela possibilidade, ele não quer estar sempre mocado. Ele curtiu ter mandou MD depois no Jerez, curtiu ter apanhado a bodeira com a Verónica e ter conseguido ter uma conversa com uma gaja sem haver nenhum tipo de... Há sempre alguma tensão sexual. Ele curtiu a cena de desligar o córtex pré-frontal, que lhe diz que ele não é suficiente, ou que lhe diz que alguém se vai rir da cara dele, ou que diz que ele vai estar a partilhar a cena mais especial para ele no momento, que é tipo, olha para mim que eu já me consigo vir, e toda a gente vai estar a apontar o dedo e a rir-se, não é? E quando isso acontece, isso é a cena do... O MD, pronto, eu não sei se fizeste esse tipo de pesquisa, mas o MD, acho que já falámos sobre isso, o MD está em processo de ser legalizado, tem imensos estudos no Johns Hopkins, tem processo de ser legalizado para tratamento de stress pós-traumático e depressão, e o que faz é basicamente explicar tudo o córtex pré-frontal, que é a tua maior ferramenta enquanto animal, ser humano, é o que te distingue dos outros animais, que é o que te faz lembrar do passado e prever o futuro, entre aspas, mas é a tua maior limitação, porque vais associar o futuro às experiências do teu passado. Então, se alguma coisa correu mal no passado, tu vais estar à espera que acontecesse ou mesmo no futuro com pessoas que não têm nada a ver e eventos que não têm nada a ver. Ou seja, é o teu maior potenciador e é o teu maior limitador ao mesmo tempo. E quando tu, seja através da escrita e entras no Stealing Fire, entras no flow, ou num psicodélico, o que faz é que desligas o córtex pré-frontal e estás simplesmente a ser, estás simplesmente a canalizar, estás simplesmente no momento, sem pensar o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, sem racionalizar, sem te julgar dos teus próprios pensamentos ou atos ou atitudes. Então pode, sem querer, pode ter feito um bocadinho de terapia inadvertida
O MD faz toda a terapia a toda a gente. Agora, se rebentares numa noite com 7 vodkas, com Red Bull e de 14 tequilhas e 19 charros e mandas MD, que é como a maior parte das pessoas fazem, que acham que o MD é isso, não vai ser muito fixe. E para além da depressão que vais ter no dia a seguir, porque vais ter os blues, né, da MD. Agora, Não toca a todos, mas... sim, mas há uma grande maioria. Se fizeres uma terapia de MD, tapas os olhos, tapas os ouvidos, desligares-te de Porquê é que é importante tapar os estímulos olhos? externos para ir para dentro. Para ir para dentro e para te desligares de estímulos externos. Para não te estares a focar. Por isso é que é aquilo que estávamos a falar um bocadinho, né, de ir e estar sozinho quando mandas psicodélicos. É para ir para dentro, para ir para a tua experiência, para estás contigo, para estás com quem tu és, para deixar de estar a falar, ou seja, deixar de estar alimentado a história do outro, cancela a história do outro e estás simplesmente com a tua história. És tu contigo. Mas um grande receio que o gajo tem, porque estamos a falar de um puto sem amigos, meio... faz parte de uns arquétipos dos portuenses. Não é um guna, longe disso, nada a ver. Mas é assim um gajo... Eu sei que há muitos tipos de portuenses. Sim. Mas ele faz parte ali de um segmento... Não, digamos que não é um gajo nada sofisticado. Uhum. Não tem grande noção de... Não tem amigos, não tem pessoas de quem possa obter feedback acerca destas coisas mais alternativas como psicoativos. Foi, de certa forma, coagido, é isso. Primeiro coagido e influenciado. Enganado. Não, porque ele acabou por não... A gaja disse que o minou, mas depois na verdade não tinha minado. Ok. Mas sim, acabou por haver ali algum... E depois é uma gaja bem bonita, bem carismática, há sempre ali algum tipo de influência. Sim. E o gajo não se quer tornar um drogado. Claro. E existe esse clichê que se tu mandas droga de uma vez, ou drogas, não é? Especialmente a gaja, desculpa, a gaja não é um grande exemplo. Ela, pois, a parte dela, ela vai para a Inglaterra para uma comunidade terapêutica e encontra-me a mim como psicoterapeuta lá. E, portanto, não é exatamente aquele exemplo de pessoa que manda... É funcional, é enfermeiro no Santo António, mas não é exatamente um grande exemplo. Ok. Portanto, ele também tem um bocado, ele por um lado sente curiosidade acerca de... Ele vai, sem dúvida que ele vai ao retiro, sem dúvida. Já vou escrever isso amanhã, sem dúvida que ele vai ao retiro. Mas vai se calhar também perguntar ao gajo estas cenas, que é... Eu sinto-me bem dizê-lo quando estou sob o efeito dessas substâncias, mas, em primeiro lugar, não me quero tornar num drogado. Segundo lugar, é só isso, não quero tornar num drogado, não quero que o meu bem-estar dependa disso. Será que há algum tipo de... Será que eu posso retirar na minha sobriedade algo que fique desses estados ébrios? Ou será que tenho que estar sempre drogado para isso do córtex pré-frontal e essa merda toda? O que é que eu posso retirar? E essa é a pergunta que toda a gente faz. Mas como é que eu sei que não vou gostar tanto que quero mandar todos os dias? Não é? Pois. Tipo, pá, isso não existe. Isso não existe. Não é uma cena que tu queiras mandar todos os dias, até porque a maior parte das experiências não é assim tão fisicamente agradável. É tipo, podes ter grandes insights, podes ter grandes descobertas, mas não é algo que tu queiras fazer todos os dias. O teu corpo não te pede, aquilo não te causa uma dependência. É desgastante fisicamente. As experiências, e pronto, isso falamos aí, eu acho que as experiências são super dolorosas, as experiências que são mesmo traumáticas, tu revives os teus traumas, dizem que eu acho que dá-te o que tu precisas, não o que tu queres. Enquanto que o MD, se calhar, tens uma capacidade de conseguir controlar melhor, mudas de música, mudas qualquer coisa, eu acho que é um enteógeno, tu desintegras, tu desapareces deste mundo. Antiógeno? Enteógeno. 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 Eu ontem por acaso estive a ouvir o nosso sossego da cena e até apontei antiógeno. Enteógeno. Isso é o quê? É a diferença entre um alucinogénico. O alucinogénico é para fora. Sim, tu alucinas, tu vês, uma realidade aumentada e aí eu acho que é para dentro. Tipo, tu não é, eu acho que não é de olhos abertos, eu acho que é de olhos fechados. É tipo, o corpo desintegra-se, deixa de haver um corpo. É quase como se tivesse um portal dentro de ti e vais para uma outra dimensão, o que lhe queiras chamar, uma outra vida, um outro tempo, ou um sítio onde não existe tempo, onde não existe espaço. Depende muito. Tipo, todas as experiências que eu tive foram completamente distintas, completamente. Não tem comparação absolutamente nenhuma, mas é tudo dentro, não é nada fora. Podes estar com a pessoa mais importante da tua vida ao teu lado, que mais provável é que tu
vais para dentro e queiras ir para dentro. Mas imagina, e agora estou a pensar que se calhar o gajo antes de ir para o retiro, ele está na dúvida e se calhar vai pedir ao man, ao Jorge, para ter uma conversa antes. Pergunta, importas porque ele está na dúvida. Uhum. E imagina, e estou a vê-lo a perguntar, então mas pá, para dentro estive eu a minha vida toda e agora queria experimentar estar um bocadinho para fora. Mas esteve para dentro? Esteve para dentro ou esteve sozinho? Esteve sozinho para fora? Ele teve. Eu estou a tentar pensar como ele, porque ele também não é uma pessoa assim muito dotada de se explicar. E... Mas isso seria a pergunta que eu fazia. Tipo, achas que o facto de estar sozinho é estar para dentro? Sim, porque ele acaba por estar sobre ele mesmo, não é? E sobre ele mesmo acaba por ser para dentro. Mas se calhar a reviver o mesmo momento over and over again, não é? Não é que ele pense nisso todos os dias, Mas está lá. mas está lá, claro. Mas está lá. Porque o ir para dentro abstrair-se do estímulo externo, não é? E quando o teu trauma é do estímulo externo, não é? É da vergonha, da repressão, da negação, da whatever que seja, tu, por estar sozinho, não estás para dentro, não é? Tu podes estar sozinho e a bater mal over a noite, já todos fizemos isso, já fomos todos teenagers e tivemos um break-up e estivemos sozinhos a reviver a mesma merda over and over again. Nós somos o único ser na natureza que faz esta merda. Tipo, todos os seres passam por experiências traumáticas, tipo um cão vai, bate contra um vidro, vai na cabeça e siga, como se nada tivesse acontecido. E tu vais, bates no vidro e pensas, foda-se que vergonha, se alguém viu e o caralho, és mesmo burro e não sei o quê, e começas-te a julgar por não ter visto o vidro e revives a mesma merda. E quando vis um vidro vais pensar outra vez, agora não posso bater, porque alguém pode estar a olhar. Tu és o único ser na natureza que faz esta merda. Tu revives a mesma experiência over and over and over and over again. E o teu inconsciente não sabe que a experiência não está a acontecer. Porque se tu estás a revivê-la conscientemente, o inconsciente assume como se ela tivesse a acontecer outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. E é aí que o trauma se acumula, né? Quase como uma camada de cicatriz que vai tendo outra, e outra, e outra, e outra, e outra, quando só tiveste uma experiência, né? E isso acho que isso é um dos elementos identificadores da consciência, é tipo perceber, ok, toquei, está quente, ok, pronto, não volto a tocar e é como se não tivesse acontecido. Aprendi a lição e sigo a minha vida. Não me vou julgar por ter tocado, ou por não ter dado ouvidos, ou por não sei... E o facto de estar sozinho, acho que não é significativo de estar para dentro. Acho que o estar para dentro é estar contigo sem esses traumas passados. É estar num momento presente. E num momento presente esses traumas já não existem. O que provocou esse trauma já não existe. Mas de certa forma acabou por definir quem ele é. Sim. E ele tem, não conscientemente, mas as pessoas têm medo de mudarem quem são, ponto final. Uhum. Sejam pessoas mais bem-sucedidas, menos bem-sucedidas, há aquela expressão better the devil you know, e apesar de ter sido uma vivência que ele acha que não está a valer muito a pena, no fundo acaba por definir. É quem ele é, né? É quem ele acha que é. Pois, é quem ele acha que é. E não sabe muito bem quem é que vai sair do outro lado. E aí, pronto, também não. Mas isso faz parte do ser humano. Isso é aquela pessoa que está presa num relacionamento de merda, mas que não abandona porque não sabe o que é que está do outro lado, não é? E foda-se, aqui é mau, mas pelo menos aqui sei o que é que tem. E o gajo viu que lá no retiro que tu publicaste no Facebook, provavelmente foi assim que ele encontrou, não sei, tenho que pensar um bocado nisso, que... Eu não ia publicar retiros no Facebook. Não. Mas como é que ia chegar até ele? Ele é que ia chegar até mim, porque eu acho que estas coisas não são para ser vendidas e não são para ser promovidas e não são para ser paga 2 e leva 3. Acho que estas coisas são sentidas e chamadas e tu vais atrás. Pois, mas é preciso que ele... Eu tenho uma página em que partilho a minha visão. Eu tenho uma página em que partilho a minha visão, em que partilho o meu trabalho. E que se ele procurasse no Google Ayahuasca Porto, Sim. era capaz de ir lá parar? Sim, era capaz de saber que um gajo no Porto suficiente. tomava ayahuasca, que não aconselhava ninguém a tomar, mas que se as pessoas estivessem preparadas ele podia facilitar o caminho até a ayahuasca. E o que é que quer dizer isso, está preparado? Ele é que vai saber, porque se ele me dissesse, achas que eu devia tomar? Eu dizia, tu é que não tens de me dizer. Não posso ser eu a dizer-te se estás preparado ou não. É assim, ele por um lado, lá está, tem muito medo, não só de quem pode sair do outro lado, porque ele é alguém que ele ainda não conhece e que vai evitá-lo, não é? E por outro lado tem medo porque é droga. Mas eu vi no vosso site, diz ele, que vocês falam tipo de medicina.
Mas medicina, o que é que se querem dizer com isso? É algo que promove cura, né? A música pode ser medicina, a música é medicina, a música medicinal, é algo... Medicina é tudo que promove cura. E a ayahuasca, para focarmos só na ayahuasca, a ayahuasca é uma substância, é uma planta, eu acho que é uma planta, eu acho que é um mix de plantas, das vainas da ayahuasca, das folhas de chacruna, que têm substâncias, nomeadamente o DMT, principalmente o DMT e o inibidor que o teu corpo produz para que o DMT faça efeito, que promove cura, que te permite estar num local diferente de onde tu te situas naturalmente, em que te traz algo para tu lidares e que te promove cura. E depois entra toda a vertente energética e mais espiritual de quem facilita o processo, ter a sensibilidade energética de perceber que tipo de ajuda é que tu precisas para promover essa cura. Ok. Quem facilita o processo, ter a sensibilidade energética de perceber o tipo de cura que tu precisas. O tipo de apoio que tu precisas, porque a cura só podes fazê-la sozinho. Mas isto porque o xamã dá algum tipo de auxílio durante a... Sim, através de música, através de energia, através de continente afetivo. Continente afetivo? Isso é o quê? É o que tu precisas para te sentir bem, é mostrar-te que tu estás num espaço seguro, é mostrar-te que está tudo bem. Muitas vezes, e tu já tens alguma experiência com alucinogénicos, ou psicodélicos, tipo, começas aquela ansiedade, principalmente quando está a entrar, e não há nada como respirar e vai ficar tudo bem, e fica. E muitas vezes precisas de ouvir isso de outra pessoa, em quem tu, por algum motivo, confiaste para te guiar naquela jornada. É alguém mais experiente que tu, que já subiu o Everest algumas vezes e que tu vais subir o Everest pela primeira vez, ele vai dizer, olha, parece que vais cair, mas não vais, está tudo bem, estás num sítio seguro, nada te vai acontecer de mal. Pronto, isso é continente afetivo. E não há pessoal que bate completamente mal e depois acaba por, em vez de se curar, ficar... Ganha o trauma, sim. É pessoal que não está preparado, é pessoal que vai fazer pela moda, é pessoal que vai fazer porque é fixe, é pessoal que vai fazer para dizer que no Instagram que fez, e quando aquela merda começa a ficar durinho, quer sair embora. E não vais a lado nenhum, amigo. Não vais a lado You're nenhum. in for a ride. Não vais a lado nenhum. Tomaste, agora aguenta-te. E não vais a lado nenhum. Agora eu não quero, sai, sempre. Todos os grupos que eu participei, havia sempre uma pessoa a bater mal, a fritar. Se havia sempre alguém que não estava... Qual é a média de número de pessoas, mais ou menos? Uma. Não. No total. 12. Vamos dizer 12 de média. E há sempre uma pessoa que está a fritar. Está a fritar porque não quer estar ali, porque não está preparada para o que vai encontrar e porque está a lutar. E estás a lutar contra uma merda que é muito maior que tu. Imagina, tipo, estás num oceano, numa corrente do oceano e tu estás a nadar, bro, não vais a lado nenhum. Vais-te cansar, vais-te partir todo e no fim o oceano vai-te levar para onde quer. Enquanto tu apanhas uma onda e andas ali na máquina de lavar, tipo, não te adianta. É tipo, deixa-te ir, aceita e tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem. E porque estamos aqui a falar do domínio da ficção, portanto podemos inventar à vontade. Claro. Como é que tu achas que... que tipo de viagem, que tipo de resolução... Eu acho que ele devia reviver exatamente o momento. Isso é possível? Acontece? Sim. Então não. Tipo consignação ou sentimental? Ou... Não, seres transportado para o momento. Estás lá a ver a tua criança a ser ridicularizada pelas outras crianças. Ok, porque Tu quando de fora. Te viste como um guerreiro maia ou inca ou o que é que foi, tu vi... Fixe. Já tem também tempo. Fica natural e então parece que sempre tive, mas tenho para aí há um ano. Viste mesmo com os teus olhos ou sentiste? Vi-me em first person, vi-me assim. Adorava isso. Revivi noutro corpo, noutra época, noutra cor, noutras vivências. Então é possível ele... Ver-se de fora ou ver-se ele próprio. Então achas... Ok. Então ele vê-se ele próprio e depois o que acontece? Fala com ele próprio ou... E ele fala com ele próprio. Ele dá o continente afetivo que ele precisava naquele momento. Porque quando tens uma experiência traumática... Tu já tiveste uma experiência traumática, certo? Já tivemos. Tipo... Quer dizer, depende do que se define por trauma. Não me afeta hoje em dia. Mas a cena do Iboga lá no Gabão foi bastante traumática. Pronto. Provavelmente tu não querias estar lá. Não estavas preparado, não foste porque quiseste. Não sabia para que aqui. Não foste porque quiseste e se calhar não aceitaste a 100% o que vinha dali. Mas ajudou-me um bocado. Ajudou-me a lidar melhor com o conceito de mortalidade. Não mudou radicalmente. Tiveste medo de morrer? Não era medo de morrer naquele momento. Tive profundo pesar pela ideia de que um dia vou morrer. Não era naquele momento. Eu digo isto a muita gente.
Estas cenas são muito fixes. Para mim, o meu processo de cura é poder falar dos meus traumas. E eu acho que o processo de cura da maior parte das pessoas é poder falar dos seus traumas, porque as coisas dentro de ti são enormes, são muito grandes, os teus segredos, as tuas cenas. E eu tive a cena que estávamos a falar antes em off, a infância meio traumática e tal, e foi sempre muito grande até que eu aceitei. Estás a ver? Deixei de ter vergonha, deixei de me julgar a mim próprio, até porque não havia nada que eu pudesse fazer, e comecei a falar delas. E elas tornam-se pequenas, e quando depois cá fora, é só isto, está tudo bem, não faz-te melhor ou pior. Então eu digo a muita gente que já morri. E é o tipo de cenas que o pessoal diz, olha, o pessoal dos psicodélicos fritou, porque eu digo que já morri, porque eu de facto já morri. A minha primeira experiência de 5-MeO DMT, que é bufalvários, que é tipo o psicodélico mais forte conhecido, são 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos e vais a... É bué, meu. Geralmente é para aí 5, não é? De bufo? Não, de DMT, fumado. Pois há várias maneiras. Uma coisa é DMT, dimethyltryptamine, e outra coisa é 5-MeO DMT. É o DMT com mais uma molécula, que é de um sapo, é uma secreção de um sapo. E é tipo, estás na ponta de um foguetão do lado de fora. E eu achava que ia morrer. E aceitei que ia morrer, estás a ver? E isso deu-me um skill do caralho para o resto da vida, que é tipo, aceitar, está tudo bem. E tipo, deixar ter medo da morte. Que em 2020, 2021 e 2022 é muito interessante não ter medo da morte. E não ter medo de morrer, estás a ver? Até porque começas a viver. Lá está, eu acho que fiquei um bocado a meio, porque de certa forma nessa experiência do Cuiboga no Gabão... Não aceitaste? Eu sinto que comecei a fazer luto de mim mesmo. E o que eu percebi foi, quando alguém morre, nós fazemos luto da pessoa, depois seguimos em frente. E para mim, eu sinto que tenho que fazer luto de mim mesmo e depois seguir em frente também. E pá, estou todos os dias, não é? Mas progressivamente acho que estou cada vez mais em paz com isso. Mesmo e especialmente, pá, às vezes até tendo fumado um charro assim e estou na cama e começo a pensar nessa merda. Aquela paranoiazinha é um bocadinho mais difícil de saltar fora. Sim. Mas penso como é que eu me sinto e no que é que eu penso quando estou sóbrio. Acho que a ideia é não saltar fora, estás a ver? Porque num charro tu tentas saltar fora e dá-te aquela paranoia, ansiedade e um bocadinho de taquicardia e está-se bem. Numa ayahuasca tu tentas saltar fora, tu vais ter a pior experiência da tua vida, não é? Porque tu não vais saltar fora. Não vais, não tens hipótese, não dá, estás a ver? Estás ali in for the ride por algumas horas. E tu tentas lutar contra aquilo e é um desespero gigante porque é tipo, tu a fazer toda a tua força a lutar contra um gigante de 7 metros. Tipo, imagina um bebê, o teu bebê, a fazer toda a força dele a lutar contra ti, a fazer braço de ferro. Não dá, faz assim, sem esforço nenhum, e ele está a dar tudo e não vai sair do sítio. Então a frustração, a dor, o desespero é avassalador, estás a ver? E as pessoas acham que nunca mais vão sair dali, porque eles estão a lutar há horas e não saem dali, então aquilo vai ser a nova realidade deles e eles nunca mais vão ver a família e eles vão fritar e eles vão ficar assim para sempre e não quero estar aqui. E aí que o pessoal frita. E é sempre um assim, que se vai embora ao fim do primeiro dia. Porque costuma ser 3. Sim, aqui em Portugal 3. Então achas que, imagina, no primeiro dia o gajo vê-se ele próprio e conversa com ele, diz-lhe alguma coisa? Olha, eu posso dizer que a minha experiência da ayahuasca no primeiro dia foi muito gira porque não me aconteceu absolutamente nada. Porque eu não permiti. E então eu pensei, foda-se, és um caso perdido, caralho. Eu já me julgava. E depois do primeiro dia, de ver o pessoal todo a fritar-se, a ter as suas experiências, o pessoal no dia a seguir a contar, porque depois tens a partilha. Roda de partilha. Isso é bom. E o gajo até pode ter vergonha de não ter sentido nada. Roda de partilha é cura. Essa é a verdadeira cura, estás a ver? Porque tu vais lá ter os ensinamentos. Tu vais ao ginásio treinar, mas quando tu cresces é quando estás em casa a descansar, estás a ver? Então tu vais à experiência da ayahuasca, mas quando tu te curas é quando estás a integrar a experiência e quando estás a poder partilhá-la com outros, ok? E eu, na minha primeira experiência, tipo, eu julgava-me que fode, porque foda-se, tem mania, diferente, as coisas, tens tudo e é tudo mau e não sei o quê, não estás bem em lado nenhum, não querias relações com ninguém, e pronto, uma série de merdas que eu me julgava. E vou à primeira experiência e toda a gente tem antecena e eu tomei 3 copos e fiquei na mesma. E eu pensei, puta que pariu, és mesmo uma merda. Nenhuma puta de uma experiência da ayahuasca consegues ter em condições. Toda a gente aqui, um belício, caralho, vai a Júpiter e bebidas passadas, não sei o quê. Estás aqui, na mesma. Não sais daqui, és um caso perdido. Ou seja, entrei a 0, no primeiro dia fiquei a -1 e depois subi. Mas pode ser uma boa experiência para o teu gajo.
No primeiro dia nem lhe acontece nada. E ele, pronto, sou um caso perdido e nunca mais vou curar. E no segundo dia à tarde, então, há a roda de partilha. Há a roda de partilha em que as outras pessoas, no segundo dia de manhã, quando as pessoas acordam e tal, há a roda de partilha em que as pessoas contam as Quanto tempo é que dura a moca, mais ou menos? É A viagem? relativo. É relativo. A mim dura 3 horas. Ok. 3 horas, mais ou menos. Pá, depois vais tomando mais copo. Há mais doses, abre-se espaço para mais doses. Quem quiser a segunda dose, pode vir. Quem quiser, às vezes a terceira. Tipo, já for, se eles confiarem, se eles souberem, se eles confiarem em ti. O xamã é que normalmente tem essa sensibilidade de te deixar ou não e de quanto é que te enche o copo ou não. Pronto, também pelo que vê de ti, pelo que conhece e pelo que sente. Acho que é mais pelo que sente. Pelo que os guias lhes dizem ou whatever que tu queiras acreditar. E pode ser uma boa cena para o teu personagem, tipo, na primeira noite, ele ser uma merda tão grande que nem sequer consegue ter uma puta de uma experiência ayahuasca. Ok, e depois ele pergunta, ele fala com o xamã e o gajo diz que se calhar foi porque ele não aceitou. Porque ele não deixou, porque a ayahuasca é Mas, muito... mas como é que se... A ayahuasca é muito respeitador. Isto foi o que me disseram a mim. Como é que se deixa... Pode ser Eu próprio, eu Pedro, também às vezes questiono, o pessoal diz aceitar, mas o que é que isso significa? Como é que eu aceito uma coisa? Não vou fazer nada. Não vou fazer absolutamente nada. Vou deixar acontecer. Isso é aceitar. Isso é um dos maiores skills que eu ganhei na vida. Tipo, vou aceitar. Em vez de estar fixado numa transformação imediata ou... Não vou ter... Tipo, o que me aconteceu a mim na primeira experiência era tipo, quando começava a vir alguma coisinha, né? Na primeira noite começava a vir alguma coisinha, a minha primeira cena era como é que eu vou contar isto ao pessoal amanhã? Né? Como é que eu vou contar isto ao pessoal amanhã? Foda-se, como é que eu... Ui, vi agora umas luzinhas, umas luzes, espera aí, não posso esquecer desta merda, senão amanhã já não me lembro. E aquilo, ia-se embora. É tipo, não mereces. Vinha uma cena qualquer, uma luzinha, e esta merda, não posso esquecer disto, porque amanhã tenho que contar amanhã isto ao pessoal para... Bum, e foi-se embora. E quando eu for para casa tenho que me lembrar desta experiência, porque... Pum, foi-se embora. E o aceitar é tipo, viver a experiência, não racionalizar a experiência. Não é tipo, estou a ver um ser verde com 3 anos. Não. É tipo, olhar para o ser e ouvi-lo e estar presente, estás a ver? É tipo, é a mesma coisa que eu estar aqui a falar. E uma coisa é tu estás-me a ouvir, estás presente e estás-me a ouvir, outra coisa é que estás a pensar no que é que vais dizer a seguir. A partir do momento em que estás a pensar no que estás a dizer a seguir, no que vais dizer a seguir, já não me estás a ouvir. Já não estás a ouvir o que eu vou dizer. Já estás a pensar, é a merda do ego dos seres humanos, principalmente, sei lá, em relações íntimas, normalmente, quando entra naquela discussão em que a pessoa está a falar para ti, tu já estás a pensar como é que o vais foder na próxima coisa, quando for a tua vez de falar, estás a ver, no debate político, quando for a tua vez, então já não estás a ouvir a pessoa, já estás completamente a cagar, já não estás aqui, já estás no córtex pré-frontal, já não estás na experiência. E aí eu acho que é uma experiência que é sentida aqui, e não aqui. Ou então aqui, mas atrás, estás a ver? Ok, então ele ao se ver e ao conversar com ele próprio e tudo mais, achas que ele poderia... Pá, porque não é perdoar-se a si próprio, porque ele não fez nada de mal. Às vezes há pessoas que precisam se perdoar a si próprias. Sim, pessoas que tenham feito coisas mal, mas é uma vítima das circunstâncias. É uma criança inconsciente que estava a fazer coisas por bem. Se calhar perdoar os outros, não é? Perdoar os outros, perdoar os outros e libertar-te a ti. Isso é uma frase que eu adoro. Perdoar os outros é libertar-te a ti. Eu perdoar o meu pai... Pai, não vou contar que amanhã vou ouvir isto tudo outra vez. Eu perdoar o meu pai ou as pessoas que me fizeram mal quando eu era miúdo, perdoá-los a eles e libertar-me a mim. Porque, tipo, quando alguém te faz mal e tu espalhas ódio para essa pessoa, eu odeio-te. Tu não sentes o meu ódio, bro. Só eu é que estou a sentir o ódio e tu não estás a sentir. Então, eu não te perdoar a ti, só me estou a massacrar a mim. Só estou a mandar ódio para mim. Todo o ódio que eu quero mandar para ti, estou a mandá-lo para mim. E só eu é que eu estou a sentir. E tu estás a viver a tua vida na boa, tranquilo. E eu estou aqui, fez-me isto. E tu estás a viver a tua vida tranquilo. Não sentes absolutamente nada. E eu sinto esse ódio todo. Então, quando eu te perdoo a ti, dizer, pronto, lá, ele fez o que sabia, ele é só uma pessoa, ele é só um humano, e fez o que fez e aí foi o que tinha que se acontecer. E, puf, let's go. E estou-me a libertar a mim, no fundo. Estou-me a libertar de todo o ódio, de todas as amarras, todas as cenas que a tua atitude me provocou a mim, ou que eu deixei que me provocasse a mim. Ok. O pessoal, porque ele... não, vai ser a seguir. Eu quero que... Há uma gaja que era Mandina, que era uma vizinha dele, meio esquisita, porque vestia sempre de cor-de-rosa. E mais tarde eu explico, e ele, depois só mais tarde é que percebe também, que aquilo era a miúda... Pá, ficou ativa politicamente muito cedo, pá, aos 12 anos. Tinha uma professora de liceu que era convidada para dar aulas de universidades estrangeiras e caralho, mas ela não queria, que ela achava que... Era tipo um dos gostos do feminismo em Portugal.
e ela achava que era no liceu que podia intervir mais, e era uma pessoa super inspiradora, uma mulher de quarteira, curti bem conhecê-la. E então a miúda vestia sempre cor-de-rosa numa de protesto irónico em relação àquilo que é esperado das mulheres. Até que um dia, parte para outra, percebe que aquilo na verdade era um bocado estúpido, por mais irónico que fosse o protesto, e acaba por ter um estilo diferente. E um dia eu pude chegar a casa, o Eduardo, e ver uma gaja toda boa à porta de sua casa, estava assim vestida meio gótica, altas mamas e caralho. E ele percebe que era a Armandina. Se a Armandina ouvir, vai adorar. Quem? Se a Armandina ouvir, vai adorar essa objetificação. Porque é importante para o facto de ela ser... Vai adorar. É importante o facto de ser mulher atraente, porque vai acontecer a seguir. E ela diz-lhe que não... Eles entram, fazem um bocado de conversa de circunstância e diz, olha, podes vir ter comigo lá acima daqui a um bocadinho, daqui a 5 minutos. E ele vai... Não, é antes, desculpa. Ela explica-lhe que ela estuda Psicologia em Braga, quer fazer uma pós-graduação em Estudos Feministas, merdas assim. E ela ainda é virgem e diz que quer perder a virgindade com ele porque conhece-o desde sempre e ele é a pessoa mais inofensiva, não de maneira má, tipo sonsa, mas é a pessoa mais inofensiva que ela alguma vez conheceu e quer que seja com ele. E ele sobe as escadas e encontra de tronco nu, uma imagem muito bonita, só que ele não consegue, tipo, está ali, ela é pai 2 anos mais nova que ele, ou 3, e quando nós somos adolescentes isso pode ser uma diferença grande, mas agora já não é. E eu queria também que, de certa forma, a sua experiência com a ayahuasca o fizesse perceber que ele podia voltar, que aquilo não fazia sentido ele estar a bloquear-se a si próprio. Agora, não sei muito bem que tipo de aprendizagem é que ele podia retirar da sua experiência com a ayahuasca que o fizesse querer voltar a ver a Armandina e posteriormente, se calhar de merecer, não é? Porque se calhar ele acha que não merece uma gaja assim. E ele acha que é meio burro. Ele não é uma pessoa muito sofisticada, não é uma pessoa muito culta. Mas isso acaba por também fazer com que ele acha que não merece assim grande coisa. E se calhar essa realização poderia ser na segunda noite, na primeira noite ele não sentir nada, na segunda noite ele ver-se, perdoar os outros para libertar-se de si mesmo, no dia a seguir realmente sente algo que ainda não consegue descrever muito bem, mas sente-se um bocado mais leve. Mas na terceira noite, talvez mais que o perdão, ou além do perdão, o merecimento, talvez. Mas como é que, sei lá, que tipo de moco, de viagem é que... Portanto, é ficção, não é? Esta é ficção. É ficção. Porque eu acho que na realidade as coisas não são assim. Né? As coisas são... Tu vais lá, bebes do conhecimento, chegas cá e és exatamente a mesma pessoa. Principalmente, né? E isso é que leva a que tanta gente... Mas às vezes não acontece, às vezes o pessoal ter assim uma mudança bastante... Acontece, mas normalmente é ego. Porque ele é uma pessoa que nunca pensou muito acerca do universo interior, percebe? Do que eu conheço, as pessoas que têm grandes mudanças são fabricadas pelo seu próprio ego. Que é tipo, eu vou e agora sou... E conheci algumas pessoas neste último ano assim... Eu agora sou a representação da verdade, eu sou a reencarnação da Pachamama, eu sou o universo personificado neste ser incrível. Deixa eu só dizer isto, sabes o que é que eu pensei? A minha definição de Pachamama pode ser má, mas uma cena que eu tive lá quando com as trufas na freita foi... Agradecer até a minha Pachamama. Baby mama. Mas desculpa, continua. Esta mudança, tipo, eu entrei o Jorge e saí um guru, um xamã que vou mudar o mundo, não sei o quê. Isto é mais comum do que pode parecer. Porque é um belice, é uma cena, é um estado de consciência aumentado em que tu vês, de facto, algumas coisas que eram complexas e se tornam tão simples, então tu vens e tens que espalhar a verdade a toda a gente e tens que levar toda a gente para fazer a ayahuasca e eu vou começar a fazer retiros e não sei o quê. Isto é ego. Isto é ego, puro. No que eu acho, na minha experiência, né? Tu, sexta-feira, entras num retiro, passas um fim de semana incrível num sítio onde, basicamente, entras noutro mundo, entras numa bolha, o mundo deixa de existir. Não há contas para pagar, não há problemas, não há notícias, não há doenças, não há merda nenhuma. Segunda-feira, voltas ao todo,
trabalho, e ao tua vida, e ao teu ramo, e ao teu 9 às 5, e ao teu seja o que for. E se não mudares as condições, se não mudares o teu container, não é? Tipo, eu tenho esta garrafa de água aqui, eu meto-lhe água, e ela tem esta forma, não é? Esta estrutura, eu meto-lhe água, tem esta estrutura. E eu até mudo o conteúdo, ok? Eu até mudo o conteúdo, e agora deixa de ser água e passa a ser vinho. Mas a estrutura é a mesma, ou seja, aparentemente é tudo igual. E houve uma pequena mudança, que foi a mudança da cor do líquido, do sabor, do teor alcoólico, mas a estrutura manteve-se toda na mesma. Então, se o teu mundo externo se mantém igual, tu inevitavelmente vais entrar pelo mesmo... Nesse livro, o Jim Will, é o Jim Will e o Steven Kotler, são os dois autores do livro. Eles dão um exemplo muito fixe, que é... Estás a ver quando vais no monte e tens aqueles trilhos causados pelas motas? Ou pela água, ou o que tu queiras, Ou estás de a ver? caminhar, sim. Pronto, tens aqueles trilhos. Bem, e tu vais e tens um trilho. E o trilho é profundíssimo. Porquê? Porque já se passaram ali milhares de vezes, sempre no mesmo sítio. E ele vai ficando fundo. E tu sais e vais a caminhar fora do trilho. Mas se te distrais, a tua roda entra no trilho. Estás a perceber? Então, tu sais da ayahuasca e saís do trilho. É basicamente, fazes as coisas de determinada forma. O Eduardo acha que é uma merda. Ele acha que é uma merda, ele acha que não merece o amor, ele acha que não merece nada, ele acha que não merece uma gaja como a Armandina. E esse é o trilho dele. É a falta de merecimento, é o gajo de merda, eu quero ser guarda noturno, quero que ninguém me veja, quero ficar aqui à espera de morrer. Basicamente é o que ele está a fazer. Viver até morrer. Sem ninguém me chatear e sem eu chatear ninguém, porque eu sou tão fraco que ninguém vai me querer dar valor, então mais vale esconder-me aqui neste cantinho. E isto é o trilho dele, e ele percorreu tantas vezes que está um trilho profundíssimo. E aí eu acho que o que faz é dar-te um estado de consciência que te permite traçar outros trilhos durante algumas horas. E quando tu sais, vens com esse belice e vens fora do trilho. Mas se entras no mesmo emprego de merda, na mesma situação de merda, nas mesmas condições que te levaram a traçar esse trilho, tu vais resvalar. E passado uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, estás no mesmo trilho. O que é que tu pensas? Foda-se, tenho que ir fazer a ayahuasca outra vez. Para sair do trilho. E voltas para a tua vida normal. E estás com a mesma pessoa a dividir casa com quem já não curtes, ou não gostas, ou que não te faz sentir bem, o mesmo emprego não te realiza, e voltas para o mesmo trilho. Tenho que ir fazer a ayahuasca outra vez. Tenho que ir fazer a ayahuasca outra vez. E é aí que as pessoas fazem 500 vezes a ayahuasca. Porque acham que o belice está lá. E o belice não é lá. Aquilo dá-te uma forma de tu veres, eu posso traçar outro trilho, mas tenho que o traçar vezes suficientes para ele ficar fundo, porque senão vou cair no outro que está fundo. Tenho que esquecer que existe um trilho anterior e tenho que traçar este do belice, este do merecimento vezes suficientes para este ser o meu novo trilho, estás a ver? Porque todos nós temos um MO, um modus operandi, todos nós temos uma forma, automatismos, não é? Facilita-nos a vida. Se tiveres que racionalizar todas as tuas atitudes antes de as tomar, a vida é super cansativa e vai ser muito difícil de fazeres qualquer coisa, mexer-te sequer. Então pronto, na realidade eu acho que isso acontece. Por um ponto de vista de ficção, pode haver É assim, no fundo, imagina, isto é um processo cumulativo, porque às vezes uma pequena coisa tem um impacto muito grande, não é? E às vezes tu tens sei lá, tu quando decidiste deixar de trabalhar para outra pessoa e trabalhar para ti próprio, que tenho a ideia que tu antes eras agente imobiliário de outra agência, não é? Era de outra agência, mas já trabalhava por conta própria. Mas pronto, quando eu deixei o meu emprego de jurista... Todos nós temos várias decisões que acabam por influenciar muito a nossa vida. E quando eu vou nestas 50 páginas, vou contar mais ou menos os últimos, acho que são para aí 18 meses. Portanto, isto é um processo cumulativo e o simples facto de, imagina, ele perceber que perdoa os outros, liberta-se e também liberta-se um bocado da opinião que... Olha, por exemplo, foste uma vez que me falaste de crenças limitativas? Ou... Sim, é possível. Eu acho que o nome explica muito, mas gostava que falasse um bocado disso. Porque ele questiona-se se valerá a pena estar a estabelecer novas ligações com pessoas quando as pessoas são todas uma merda. Uma crença limitadora. Toda a gente que vais conhecer é uma merda. Pronto. Não vais dar a oportunidade para a pessoa se mostrar o seu verdadeiro valor, porque já vais ter um julgamento antecipado dela. Tipo, todos os gajos que usam um cabelinho rapado por lado são os douchebags. São os drogados, são os douchebags. Então tu podes vir aqui e ser um ser mais iluminado à face da Terra, não vai bater, porque eu já vou estar com o filtro do douchebag. Puta que pariu. Tipo, a mesma coisa, tipo, todos os gajos que têm cabelo rapado são iluminados. A mesma frase que tu vais dizer e a mesma frase que vocês os dois vão dizer vai-me ressoar de uma forma completamente diferente porque vai passar por um filtro completamente distinto. Não é?
Eu acho que Sim. a consciência é remover os filtros e ver a pessoa que está à tua frente pelo que ela é e pelo que ela diz, não pelo que ela parece ou não. Porque tu fazes-me lembrar um gajo uma vez que era um anormal, então tudo o que tu me vais dizer é puta que pariu, este é normal. Mas se eu remover esse filtro, tipo, a mensagem já me vai chegar de uma forma completamente diferente. Mas isto aqui vai um bocado além de mocas e coisas assim também. Também é uma constatação simples e sóbria. Mas a ayahuasca, as mocas, as trips, tipo, É vida. é uma pequeninha cena, não é isso. Não é isso. Isso dá-te conhecimento, Sim, precisamente é o que eu estou a dizer. dá-te skill. Pá, depois a vida vai-te levar às mesmas circunstâncias que te levou antes e tu é que tens que agir de uma forma diferente. Com o que já sabes agora. Mas como é que achas que uma pessoa se consegue aperceber não só das suas próprias crenças limitadoras, como também Know thyself. de que está naquele momento? Know thyself. Analisa-te a todo momento. Avalia-te a todo momento. Não é avalia-te tipo bom ou mau, mas analisa-te a todo momento. Know thyself. Todo o conhecimento do desenvolvimento pessoal, não sei o quê, dos últimos 5.000 anos, resumem-se em 2 frases, em 2 palavras. Know thyself. Conhece-te a ti próprio. Sabe porque é que estás a fazer algumas cenas, estás a ver? Mas ele acha que se conhece, né? Nós conhecemos. Lá está, eu reitero, volto a dizer que o gajo não é uma pessoa. Só agora é que ele começou a pensar na vida, de certa forma. Mas uma pessoa assim um bocado mais tosca, diz: mas eu conheço-me, só sou o Eduardo. Claro, eu sou o Eduardo, eu vivo na rua X, eu tenho emprego Y. Minha mãe é Conceição. Quem és tu, não é? Tipo, porque eu dizer eu sou o Eduardo quer dizer que não te conheces. Não, o meu nome é Eduardo, mas eu não sou o Eduardo. Tipo, eu sou consultor imobiliário, eu sou empreendedor. Não, eu não sou empreendedor, a minha profissão é empreendedor. Eu não sou empreendedor, eu sou muito mais que isso. Eu não sou o meu nome, eu não sou a minha profissão, não sou a minha morada, não sou o meu corpo, não sou o meu aspecto físico. Tu és muito mais que isso. Todos nós somos muito mais que isso. Mas, por exemplo, tu, quem és? Eu sou um ser em busca de uma melhor versão. Sou um ser que veio aqui para resolver muita coisa, para aprender muita coisa e que está a fazer um caminho. Sou um ser a quem chamaram Jorge, que eu não tive opção e eu adotei esse nome e levo esse nome. Nunca me apeteceu mudar, mas posso mudar. Tenho essa liberdade e amanhã sou outro nome e amanhã tenho outro nome, mas não sou outra pessoa amanhã. Se eu agora mudar o meu nome para João, eu não me torno outra pessoa, não é? Hoje sou o Jorge e amanhã sou o João. Isso não é uma pessoa diferente. Não, simplesmente mudou a minha designação, mudou o meu rótulo, mudou aquilo que as pessoas me chamam. Eu sou um ser de amor em busca de amor, no fundo. Sou um ser em busca de autoaprovação. E que pensava que a aprovação era dos outros, mas hoje em dia percebo que a aprovação é de mim para mim. Eu sou um ser que se está a conhecer a cada dia. Não sou um trabalho, um dos meus papéis neste mundo é ser empreendedor, um dos meus papéis no mundo é mudar de indústrias que estão estagnadas, Como é que eu sei isso? Analisando-me, vendo o que é importante para mim, vendo o que é que mexe comigo, vendo o que é que me dá tesão, vendo o que é que me dá, o que é que me tira da cama, vendo o que é que me, caralho, aquelas merdas que tu ouves e que te mexe contigo, então perseguindo isso. Não tendo medo do julgamento assim, mas isso aí não dá dinheiro, ou isso aí é coisa de drogados. Eu acho que as psicodélicas, essa merda de drogados, se vais fritar, então pronto, então não vou seguir esse caminho. Mas caralho, sempre que me falam da ayahuasca, vem uma cena dentro de mim. Antes de alguma vez ter experimentado, isto era o que acontecia comigo. Consumia podcasts, porque havia ali qualquer merda, meu. Havia ali um chamamento, isso é um chamamento. Mas isso é merda de drogados, meu. Isso é uma cena de drogados, isso vais fritar, isso é pessoal que vai para o Burning Man ou vai para o Boom e vem todo frito da cabeça, e caralho, então pronto, então não vou. Mas há um chamamento, então é tipo, não dá self, tipo, foda-se, esta merda dá uma tesão do caralho, porquê é que eu não vou lá ver? Por causa da opinião dos outros? Por causa da experiência do outro foi má e eu não vou ter a minha própria experiência para saber? Porque eu sou um ser completamente diferente daquele gajo. A experiência dele foi o que foi. Mas eu tenho esta merda dá uma tesão do caralho, tipo o empreendedorismo. Eu estava sentado atrás de uma secretária a ganhar largos milhares de euros, a ganhar 10 salários mínimos em Portugal. Quando eras advogado? Sim, quando era jurista. E o empreendedorismo dava uma tesão do caralho, estás a ver? A ideia de poder trabalhar 80 horas e não receber um cêntimo dava uma tesão do caralho. E não fazia sentido, racionalmente. Quando eu fazia muito pouco e ganhava muito. O que é que tu queres, supostamente? O que é que te ensinam que é bom? Fazer pouco e ganhar muito dinheiro. Isso, para mim, abominava essa ideia, mas vivia nesse mundo porque era o que é suposto da sociedade. Mas a ideia de ir empreender, a ideia de ir trabalhar sem ter qualquer tipo de garantia, dava uma tesão do caralho. Então, é ver o que é que mexe contigo. Porque eu digo isto a outras pessoas, né? Aquela pessoa que
que preza mais a segurança, não sei o quê. Olha, tu vais trabalhar 80 horas uma semana e a probabilidade é que nas primeiras semanas não recebas merda absolutamente nenhuma. E que estejas a fazer tudo errado, porque não existe uma forma correta de fazer isto, tens que ir no try and error. Há pessoas que entram em pânico com esta ideia, tá, mas que eu vou chegar ao fim do mês e não vou ter o meu salário fixo. Tipo, tu dizes-me a mim, olha, dou-te agora um salário de 10 mil euros por mês até o resto da tua vida, tu assinas por baixo. Eu nunca na puta da vida, estás a ver? Porque não é porque seja pouco dinheiro, ou não sei o quê, é porque a ideia de me prender a algo fixo aterroriza-me, estás a ver? Então, no thyself, eu sei que eu preciso de novidade, eu preciso de uma novidade constante, eu preciso de aventura constante, eu preciso de... É tipo, é conhecer-te, é ver o que é para ti e sem retirando o certo ou o errado. Não há certo, não há errado, não há bom, não há mau, isso não existe. Existe a experiência em si e é diferente para cada indivíduo, porque somos todos diferentes. Imagina-me, nós, se calhar, a maior parte das pessoas não se conhece, talvez, não sei. Claro. Sim, de certeza. Não, a maior parte das pessoas não faz puta de ideia de quem é. A maior parte das pessoas acha que é o nome deles e a profissão deles e o cargo e o título e não sei o quê. É um perfil de LinkedIn, é um perfil de Instagram, caralho. Eu, pessoalmente, não é que saiba, porque acho um bocado difícil uma pessoa saber exatamente alguma vez. Mas já tive uma panóplia de experiências bastante diversa que me permitiu perceber o que é que eu quero fazer e identifico-me contigo, prefiro ganhar menos, não sei se vou ganhar dinheiro com este livro, E estás a meter horas e horas todos e horas. os meus projetos e para mim é um grande privilégio. Mas este gajo, ele andou um bocado adormecido. Uhum. Portanto, eu não sei muito bem como é que ele não tem realmente... Um propósito. Sim, porque o único prazer que ele retira na vida, se é que se pode chamar isso um prazer, é estar em casa com a mãe a ver televisão e tentar escapulir-se de qualquer tipo de interação humana. Só que isso também não é... Isso é mais um escape do que uma busca. Uhum. E então, não sei se devo meter o gajo a ter tipos de experiências diferentes. Ele gostou de estar ébrio. Mas foi porque foi a primeira oportunidade que ele teve, inadvertidamente, de realmente se arriscar a conhecer-se um bocado. Só sabes o que tu sabes, não é? Não sabes o que tu não sabes. Então, ele não sabia que gostava de estar ébrio porque nunca tinha estado. Então, isso nunca seria uma possibilidade para ele. Porque ele não se conhecia. Porque ele não se propunha a experiências. Não é? Acho que a forma de te conheces é propor-te experiências, sozinho, ou em grupo, ou em companhia, ou seja o que for. Não é? Porque se tu nunca saltares paraquedas, tu nunca vais saber se gostas de saltar paraquedas. Pronto. Podes achar e dizer, e não sei o quê, e eu não estou a dizer que tens de ter todas as experiências do mundo, porque não tens de ter. Não é? Aquela cena tipo, isto está quente. Pá, há pessoas que te põem a mão na mesma, há pessoas que não precisam de pôr. Mas a verdade é que só se tu puseres é que vais saber o que é queimar. Porque se nunca te queimares na vida, nunca vais verdadeiramente saber. Então, se o gajo nunca tivesse estado ébrio, nunca saberia que gostaria. Então, acho que isso pode ser o início de um caminho. Sim, e se calhar ele, agora estou a pensar que ele curtiu quando a menina apareceu lá, ele recusou, mas até curtiu e se calhar ele pode achar que, olha, dentro de todo este universo, se calhar é isto, eu não conheço quase nada me faz sentir bem, senão escapes, e um escape é tipo uma negativa, não é uma positiva, então se calhar o gajo vai por aí. Em termos de propósito, tu achas que nós fazemos o nosso propósito ou há um propósito pré-determinado? Há um propósito pré-determinado. Ok. Escolhes o teu propósito antes de ficar. Porque este gajo não tem propósito. É isso que tu vais dizer. Ok. Como eu te disse, eu pessoalmente debateria isso, mas nos meus personagens não têm todos pensar como eu e eu quero que o Eduardo fique assim meio místico. Uhum. Mas como é que um gajo escolhe o propósito antes de vir? Nunca tive do outro lado onde fazes a escolha. Nunca tive, quer dizer, não me lembro de ter estado. Então como é que sabes que estiveste? Acredito, quer dizer, com as experiências que eu tive, acho engraçado estar aí a dizer CPCV. O que quer dizer? Contrato de promessa, compra e venda. Estás a ver um episódio? E pronto, essa cena que eu te disse, que morri, eu fui para outro sítio, que eu lhe chamo a criação, e que é um sítio partilhado por muita gente que tenha chegado lá através de psicadélicos, ou através de meditação, ou através de experiências Near Death Experiences, que é o tal branco, as luzes.
que é o sítio onde dá tudo e não há nada, onde é paz absoluta, amor incondicional, pronto. Acredito que seja aí o sítio onde tu repousas antes de propores uma nova experiência e se pensares nisto como um jogo, com vários níveis, cada nível tem uma lição. E este jogo que tu vieste jogar aqui, né, estes 20, 30, 40, 50, 60 anos de experiência física, será para aprenderes alguma coisa, será para aprenderes a aceitar, será para aprenderes a amar, será para aprenderes... Não é? Porque é interessante, nós somos todos feitos o mesmo e no fundo somos 99,9% iguais e no entanto propões-te experiências completamente distintas, não é? Há pessoas como tu têm, em termos de relações, por exemplo, que é o que atormenta quase toda a gente, ou atormenta muita gente, tipo, há pessoas que encontram um parceiro para a vida super cedo e mantêm-se no caminho, e há outras pessoas que é bater com a cabeça a puta da vida toda, a dizer, e isso representa, porque não pensar, olha, numa experiência anterior, ou numa vida anterior, ou não seja no que for, eu vim para aprender isto, e quando chego a este novo nível, já sei, já domino esta parte das relações, tipo, tanto que me proponho aqui uma experiência... Mas o gajo sente que não domina nada, será que é a primeira vida dele? Há almas jovens, há almas velhas, há quem defenda que há almas jovens, há almas velhas... Porque ele sente-se totalmente ele sempre domina, pode inútil. Ele domina uma cena que a maior parte das pessoas não consegue dominar, que é a capacidade de estar sozinho. Há imensa gente que morre de medo de estar sozinho. E as pessoas estão sempre acompanhadas. Estão sempre com pessoas. Estão sempre a fazer cenas. Têm que estar sempre aqui e sempre ali. E nunca estão em casa sozinhos um segundo. Porque têm medo de estar com eles próprios. Têm medo dos fantasmas deles. Ele domina uma merda que é super difícil para tanta gente. Yeah. É mesmo muito difícil. Há pessoas que têm muito medo de estar sozinhas. Mas como é que achas que... Só que ele não sabe que domina isso. Nem se valoriza pelo que é bom. Porque não encara como uma qualidade. Porque a sociedade diz que é uma merda. Então a sociedade estabelece o bom e o mau, e ele tem uma qualidade, que é a capacidade de estar by himself, né? Que é o que os monges cultivam, pessoas que vão para as shrams, para desenvolver, atravessas o puta do mundo para ir para o Tibete, para o topo de uma montanha, para desenvolver a capacidade de estar sozinho. E esse gajo é um talento, a estar sozinho. Pois, eu preferi um bocado menos, mas ele também, o objetivo dele não é tornar-se o Kim Kardashian, a pessoa mais socialite do mundo. Sim, claro, mas normalmente a aprendizagem está no equilíbrio, né? Quando tu vais para uma das polaridades, não é? Para um dos polos, quando tu polarizas, não é onde está a verdade ou onde está o certo. Não, o certo está no meio, não é? Nem é à direita nem à esquerda, é somewhere in the between, não é? Mas como é que tu descobriste o teu propósito? Foi Eu vou descobrindo o meu propósito. ao longo de vários anos a pensar, ou foi numa trip, foi... Não, é trial and error. Na verdade, são cenas que vêm, tipo, em trips vêm, em experiências com que elas pessoas vêm, é tipo, custa dizer, é difícil dizer, porque existe muito o síndrome do impostor, existe esse tipo de merdas, mas tipo, eu acho que tenho um papel a desempenhar, tipo, e no empreendedorismo para mim é mais fácil de dizê-lo e de verbalizá-lo, porque se calhar os stakes são mais baixos. Mas, por exemplo, eu acho que tem um papel a desempenhar no realm da masculinidade, por exemplo, de uma masculinidade saudável, masculinidade integrada. Sou um exemplo de masculinidade saudável ou integrada, foda-se não. Mas se calhar a minha vontade de o ser, ou a minha necessidade de trabalhar nesse campo, necessidade, e não é necessidade porque seja tudo fodido, mas necessidade porque sinto de facto um chamamento para trabalhar esse campo, para saber mais, para melhorar, para me tornar melhor e para ajudar outros a fazê-lo, ser um exemplo nesse campo. É difícil verbalizá-lo, porque normalmente quando o teu propósito quando tens o teu propósito é muito difícil, porque quando tu verbalizas, depois já não há alternativa. Agora porquê é que não fazes? Tipo, se tu disseres, o meu propósito é isto, então agora tens que o fazer, foda-se. E isso é muito difícil, porque é tipo, depois cria-te um accountability gigante contigo e com o mundo. Foda-se, eu já sei qual é o meu propósito e não estás a fazer, tipo, se não souberes, ok, está tudo bem, e não sei o quê, andamos aqui a jogar... com fichas de brincar, mas quando tu passa para os stakes a sério, tipo, já sabes, descobriste, seja como for. A minha é experiências, é analisar as experiências que eu tive no passado. Tipo, não avaliar, não julgar, mas analisar as experiências no passado, aprender com as experiências que tive no passado e as experiências que a minha vida me vai propondo. E isso às vezes num estado alterado de consciência, a maior parte das vezes na sobriedade pura e dura. Escrever para mim próprio, ver o que é importante para mim, lá está, ver o que é que me dá tesão, o que é que me tira da cama de manhã, o que é que me dá vontade de fazer, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou para casa pesquisar quando ninguém me está a pagar para o fazer.
Tipo, eu acho que o teu propósito vai nesse caminho. Tipo, tu trabalhas nas finanças, das 9 às 5. Ok, quando chegas a casa, vais procurar novas maneiras de optimizar as finanças? O teu propósito deve estar aí. Ou vais procurar formas de treinar diferente? Se calhar é mais por aí. Né? Se calhar é mais pela vertente física. O que é que tu fazes quando... Se o dinheiro não fosse problema, o que é que tu farias? Eu escrevia, mesmo que ninguém me pagasse. Pronto, se calhar o teu propósito está na escrita. Sim. Opa, não sei se porque isto ainda vai levar algumas versões. Não sei se calhar se não volto para trás e não me meto assim umas dicas de uma cena qualquer que ele curta. Sim. Alguma coisa que ele possa avaliar no futuro. Tipo, eu sempre quis fazer aquilo, mas eu sou uma merda. Eu sempre quis falar de masculinidade. Eu sempre quis falar. Eu sempre quis ter um podcast. Eu encontrei um texto meu quando saí de Timor, a vir, e era algures, escrevi, o título era Algures entre Bali e Singapura. Tipo, estava num avião de Bali para Singapura, em que eu estava a dizer que vinha para Portugal, eu estava cheio de motivação e caralho, ia começar um podcast e não sei o quê. Isso foi em 2017, meu. Gravei os meus 2 primeiros episódios estes 2 dias. E é sobre isto, sobre performance, sobre masculinidade, Só que se eu falo sobre performance, eu tenho que ter alta performance. Caralho, é uma responsabilidade do caralho. Como é que eu vou falar sobre performance, sobre empreendedorismo e não vou fazer aquilo que falo, né? E não vou ter a coerência? É isto, é os stakes. Então tu afastas-te do teu propósito pela responsabilidade que isso é. Porque se eu vou falar de masculinidade saudável, vou ser um gajo tóxico como o caralho, tipo, não joga, tipo, não bate. Então se eu digo que o meu propósito é masculinidade saudável, caralho, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser o mais próximo possível de um exemplo, ou a maior parte do tempo possível um exemplo. E eu acho que é isso, é a responsabilização, é a responsabilidade, é assumir, é bater com os tomates e dizer, pum, é isto. E agora tenho que ser este gajo. Isso é fixe, porque o peso que vem quando não se liga a televisão, olha para isto, o universo, caralho. Foda-se, ninguém carregou no botão, meu. Cena maluca. E desliga sozinho, meu. Foda-se, está aí, ó. Obrigado, Deus. Obrigado, é por aí aqui. É o meu propósito, estás a ver? Acender televisões? Não, é tipo, é o universo a validar a cena. Se calhar para terminar, acho que era fixe tu só falares-me do que é que... Se houve um evento em particular que catalisou a tua mudança a ganhar bué da guita em Timor para vir para cá, e o que é que foi, e como é que foi? Desespero. Agora mais tipo, para dar alguma credibilidade à personagem em si, ao teu personagem, mais do que ao personagem do Eduardo. A mim? Sim. Pá, a mim, eu fui lá parar, tipo, um bocadinho porque sim, né? Porque surgiu a oportunidade e pronto, vou ser seu doutor, fui para a faculdade, então vou ser seu doutor. Só que todos os dias era uma tortura e eu nunca tive coragem de abandonar porque ganhava dinheiro e não me achava bom o suficiente. Pá, eu estava ali um bocadinho escondido, tipo, este pessoal ainda não percebeu que eu sou uma merda, mas eu vou ficar aqui lay low. O impostor acerca do qual falaste há um bocado. Tipo, o pessoal ainda não percebeu que eu sou uma merda, mas está-me aqui, está-me a pagar e eu vou continuar aqui quieto, mas não é isso que eu quero fazer, e valorizas dinheiro. Não valorizo tanto assim, valorizo como qualquer outro ser, né? Gosto de conforto e gosto de coisas fixe. Mas tipo, não, de ver. E depois houve uma altura em que eu andava de moto e eu pensava, foda-se, se eu cair agora e partir uma perna, fico um mês a trabalhar, isto é fixe. E houve uma altura que a minha filha já tinha nascido e eu pensei, foda-se, se ela ficasse doente, com uma cena grave, nós tínhamos que ir para Portugal e não tinha que trabalhar. Estás a ver? E isto, pronto, e foi esse o momento em que eu disse, não, acabou, vou embora. Nesse dia despedi. Não para vir fazer nada, não me despedi porque tive uma iluminação e vou abrir a imobiliária do século XXI, não foi nada disso, foi tipo, despedi-me porque já não consigo estar aqui, foi desespero. O que me fez vir aqui foi desespero, foi tipo, já não consigo estar aqui, porque eu tinha vergonha de me despedir e dizer, estou a bater mal, estou com uma depressão do caralho, quando o pessoal me ia dizer, mas que moras numa ilha paradisíaca, ganhas milhares de euros, tens uma mulher linda e tens umas filhas incríveis, é isso? Poor rich guy ou whatever que seja, né? Tipo, coitadinho, first world problems, máximo, eu até tinha vergonha de dizer isso, porque para a sociedade, para o exterior, estava tudo perfeito e mais que perfeito. Estava-me a armar aqui, tipo, mas foi tipo, e esse foi um momento em que, porque eu tinha um chamamento de empreender, eu tinha um chamamento de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes, de criar um legado, porque venho de um sítio onde não nasci com muito e não tive grandes exemplos e sempre tive essa cena. Cria o teu caminho, traça o teu caminho e torna-te um exemplo. Mas achava que não era bom o suficiente para o fazer. Então nunca o fiz. Então ia andando por aí, ia andando ao sabor do vento e não sei o quê. Mas há pessoas que não são mesmo boas o suficiente para uma cena qualquer, não é? Tipo, como é que descobres que afinal és?
Eu não sou bom o suficiente para imensas merdas. Eu não sou bom o suficiente para a maior parte das merdas. Mas às vezes podes ser nisto, então estás... Mas percebi que para criar negócios, só porquê? Porque comecei a confiar em mim. Tipo, e toda a gente tem. Tem que ser o teu negócio, não é? Eu não sou bom o suficiente para ter um negócio de livros, provavelmente. Tipo, não sei, nunca tentei, mas também não tenho chamamento nenhum. Tipo, a ideia de acordar e passar um dia a escrever um livro não me dá tesão nenhum. Tipo, zero. Mas, no entanto, a ideia de acordar e falar com 20 pessoas para tentar fechar um negócio e 19 dizerem que não, isso é incrível para mim. E para a maior parte das pessoas é tortura. Mas para mim é incrível. Tipo, às 7 da manhã estou aqui e estou até às 10 da noite a fazer essa merda. Para mim é incrível. Tipo, inventar merdas novas, como é que eu vou e mudar um negócio que já está bom, estás a ver? E depois até entrei por um ramo, pronto, falando aqui uma cena mais concreta, até entrei por um ramo do imobiliário, estava-me a correr super bem, ganhei os prémios do melhor da minha agência e depois resolvi largar tudo outra vez para criar uma cena diferente. Dentro do mesmo ramo, mas completamente diferente. Foda-se, ó Jorge, quem é que tu achas que é, meu? O imobiliário faz assim. Existem 10 mil consultores imobiliários em Portugal e fazem assim. Quem é que tu achas que és para vires aqui e fazeres as merdas de maneira diferente? Pronto, só que nesse momento já estava numa fase da minha vida em que me dizia, sou eu. Se for lá e se correr mal, eu estou aqui, eu assumo. É responsabilização, eu acho. É responsabilização, é dizer, eu vou fazer. Se correr mal, foda-se. Se correr bem, o mérito também é meu. Se correr mal, eu assumo que a responsabilidade é minha, mas se correr mal também, se correr bem, também assumo que o mérito é meu. Percebes? E vou-me dar os parabéns e vou dizer se és um gajo do caralho porque acreditaste em ti, fizeste e está aí a puta da prova. Ou então, és um gajo do caralho porque acreditaste em ti, fizeste e não correu tão bem. Pronto, certeza que vou aprender alguma coisa que me vai ajudar noutras cenas da minha vida, noutros negócios, noutras coisas que eu quero. Já encontraste alguém um bocado parecido com este personagem, nos retiros? Assim, uma pessoa bastante nula. Tu nos retiros não conheces as pessoas. Ok. Cada um está assim na sua. Tu conheces a versão que as pessoas te querem apresentar, não é? Na vida tu conheces a versão que as pessoas te querem apresentar. E no retiro acabas por conhecer a versão mais holística de toda a gente, não é? Tu não o conheces numa segunda-feira de manhã. Tu não o conheces numa sexta-feira à tarde no trânsito. Tu não conheces as pessoas. Tu conheces a versão que está ali em busca de alguma coisa. E agora sim, para fechar, uma cena mais pragmática. Tipo, tu vês-te a fazer este tipo de cenas em que moldes? Tipo, chamar-te a ti própria xamã? Essa é dura, essa é do síndrome do impostor. Eu ouço uma vozinha sempre, eu nunca vi gnomes, eu nunca tive uma alucinação. Eu já se calhar penso, tipo, quem sou eu para ser xamã, não é? Eu percebo isso, eu acho que também seria o mesmo. Eu nunca vi nada. Não, foda-se. Eu nunca vi nada. Agora com as trufas estava a olhar para o céu. Estás a ser engraçada, não, pequena parte. As nuvens mexem-se, mas eu não, só estava azul, mas eu não tinha tempo para ver tudo. A sério? Era tipo, e via-se guerreiro, mais ou menos. A sério? E até achei engraçado porque, sempre que eu vejo uma figura desse género, guerreiro, nunca é tipo um soldado de um fosse rico do caralho. Se calhar, lá está, eu acho que estou primed, ou estou condicionado, ou se calhar porque nós associamos isto também às Américas, mas lembro-me de pensar nisso, um gajo com uma saia, o caralho, é engraçado. Mas sim... Eu ouço uma voz com cogumelos, com a ayahuasca não, e nunca me passou pela cabeça e não quero essa responsabilidade e não tenho esse skill, sei que não tenho esse skill para ser um chamado ayahuasca. Ok. Nunca, na vida, não. Sempre que estou sob o efeito de cogumelos, ouço sempre uma voz a dizer tu tens que facilitar isto a outros homens, não pessoas. Eu estou a falar muito em ayahuasca, mas na verdade isto pode ser cogumelos. O que é que tu achas? Não sei. Para este gajo? Não sei. Teria que ler a história ou terias que... Não sei. Acho que tu é que tens a melhor pessoa para dizer isso. Pois, infelizmente ainda não experimentei ayahuasca, portanto é um bocado... Se calhar... acho que não deve ser. Acho que não o deves fazer pelo Eduardo. Se o fizeres, deves fazê-lo por ti. Não, eu quero fazer. Não deves fazer pelo Eduardo. Com cogumelos, eu sempre estou com cogumelos, ouço uma vozinha a dizer tu tens de facilitar isso a todos os homens. Como parte de um processo, como parte de um ritual, como parte de um ritual de passagem, como parte de um ritual de passagem para a masculinidade, como parte do ritual de passagem do menino para o homem. E a pergunta é sempre a mesma, mas foda-se, como é que eu vou saber o que fazer, ou as doses, ou seja o que for, e a voz é sempre tipo, tu sabes. Mas isso... Eu já disse que para fechar para 10 vezes. Mas é isso, mas se calhar o gajo é um menino. Todos os homens são meninos até se tornarem homens, meu. E não é uma questão de idade. Eu sei isto é, dentro desta de maneira como nós estamos a falar de menino e homem, eu percebo. Claro que é um menino, que não somos responsabilidade da vida dele, quer se esconder abaixo das saias da mãe, caralho, claro que é um menino. E o que é que significa para ti então
tornar-se num homem? Responsabilizado. Responsabilização total da vida dele. Dizer, eu estou aqui debaixo das saias da minha mãe porque eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser da puta da minha vida. Eu vou fazer isto, eu vou abrir esta empresa e se isto correr mal eu estou aqui para dar o corpo às balas. Responsabilização. Ele se calhar vai ficar... Agora estava a pensar, ele se calhar vai ficar taxista na mesma, mas agora porque quer. Se calhar vai cagar para aquele sonho... Responsabilização. Ok, olha. Gravei hoje um podcast sobre isso, vou-te mandar. Diz? Gravei hoje um podcast sobre isso, vou-te mandar. Ok, manda, eu vou ouvir de certeza. E eu ouço já amanhã de manhã. Muitas graças. Gracias. Posso...